Boa noite, muito boa noite a todos. Boa noite, Melissa. Boa noite, Ana. Anas, né? Ana Frota, Ana Lima. Boa noite, Elisnaldo, Beatriz. Carlos, Erivaldo, Felipe, Giovana, Isabela, Larissa, Lucas, Maria Tereza, Melissa, Pamela, Paula, Paulo Vinícius, Juan, minha querida Vitória Salles e Udi, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui sempre. Vamos começar, portanto, nossa conversa de hoje. A gente vai no estudo das provas, que nós iniciamos na aula passada. Na aula passada, nós falamos da teoria geral das provas, né? Nós conversamos sobre a teoria geral das provas. Falamos, eu sempre gosto de fazer uma breve revisãozinha do que nós conversamos na aula anterior, e é bom porque dá a oportunidade de vocês lembrarem de alguma coisa, de alguma dúvida. Então, o que foi que nós vimos de importante na aula passada? Primeiro, a gente viu que as provas representam, de certa forma, o recheio, por assim dizer, mais importante que nós vamos ter. Porque quando eu tenho essas provas, eu estou criando ali um acervo de informações, acervo esse que será absolutamente útil para que eu possa, dentro daquele contexto, verificar a eventual responsabilidade criminal sobre aquele evento. Ou seja, eu vou verificar se de fato houve o fato, não houve o fato, em que intensidade esse fato aconteceu, se fulano de fato é o autor, tudo isso a gente vai ter nesse estudo das provas. Não é à toa que a gente pode indicar que o grande objetivo das provas no processo penal não é outro senão a reconstrução na cabeça do julgador de uma determinada verdade sobre um evento que ele, a princípio, não teria presenciado. Então, eu vou reconstruir na cabeça do julgador uma verdade sobre um determinado evento, para que, em cima dessa verdade construída ou reconstruída, ele possa tomar a decisão e tomar a decisão com a maior segurança possível, se houve o fato, se não houve o fato, se o réu é autor ou teve alguma participação naquele evento. Então, o que a gente vai perceber é que, diante desse contexto, diante desse cenário, as provas reconstruirão na cabeça do julgador um evento, um fato que ele não presenciou, por óbvio, mas que ele vai ter que conhecer bem para, sobre esse fato, sobre esse evento, tomar a decisão adequada de impor ou não impor responsabilidade criminal. Nós falamos sobre a teoria geral das provas, analisamos aqui os 3 artigos que inauguram esse título no Código Penal, no Código de Processo Penal, que são os artigos 155, 156 e 157. Vimos no 155 que ele positiva o princípio do livre conhecimento motivado, dizendo que eu vou ter uma decisão com base na prova produzida em contraditório judicial, diz o artigo 155. Vimos que no 156 há a indicação de a quem compete provar no processo, e nós temos a regra geral, que é a ideia de que quem alegar provará, ou seja, quem alega cabe a ele provar. A gente vai identificar isso no artigo 156. Então, aquilo que a acusação alega, aquilo que a acusação traz para o processo, compete a ela fazer a prova disso. Aquilo que a defesa traz para o processo, compete a ela fazer a prova disso. Então, isso é muito importante para que a gente tire um pouquinho aquela ideia que é muito comum, né? Ela de fato é uma ideia mais ou menos recorrente de que a acusação tem a obrigação de provar tudo. Não, não é bem isso, né? Não é bem isso que a gente vai ter como elemento central. Não cabe à acusação provar tudo. Cabe à acusação provar o que ela alegar. Isso sim é objetivo dela fazer a prova. Então, ela está alegando que o fato aconteceu, cabe a ela provar.
ela está alegando que você, réu, é autor do fato, cabe a ela fazer essa prova. Agora, no que diz respeito aos argumentos, aos elementos que a defesa efetivamente traz para o processo, aquilo que a defesa argue para o processo, aí já não há como imputar, obviamente, a obrigação disso à acusação. Então, imaginemos que a defesa argumenta, a defesa traz ao processo a argumentação de que o réu teria agido por legítima defesa ou, eventualmente, por necessidade. Caberá a essa defesa fazer a prova de tais argumentos. Ou seja, então, a regrinha do caput do 156 é uma regra bem interessante que vai sinalizar quem alegou, provou. Agora, nós vamos perceber também no artigo 156, seguindo aí nessa breve revisão da aula passada, que se dá ao juiz algumas prerrogativas, alguma capacidade instrumental. Então, o juiz, no processo penal, tem uma capacidade instrumental a ser reconhecida. Então, a gente vai reconhecer no juiz essa capacidade instrumental concreta, que é a ideia de que ele poderá, mesmo antes de iniciar a ação penal e depois, durante o desenvolvimento da ação penal, em caráter suplementar, em complementar, ele produzirá a prova. Então, ele está autorizado a produzir essa prova, sempre quando ele atuar suplementar ou complementar aquela iniciativa que, repito, originalmente deve ser reputada às partes. Vimos também o artigo 157, e aqui eu queria pegar o gancho para a gente retomar a aula de hoje, porque eu fiquei devendo, propositadamente, uma das teorias que dizem respeito à prova ilícita. A gente ficou devendo uma das teorias próprias da prova ilícita. O que foi nós vimos de importante no 157? Nós vimos que o 157 traz para o Código de Processo Penal algo que já era conhecido, que é a vedação ao uso de provas ilícitas. Deixa eu fazer aqui um pequeno parênteses, muito breve, só para contextualizar e explicar melhor esse artigo 157. O que foi que houve aqui? Como vocês bem sabem, desde a Constituição de 88, há uma previsão expressa na Constituição de 88 que sinaliza, que indica que a prova ilícita ela é imprestável no processo penal. Então, a gente vai ter, na Constituição de 88, a sinalização expressa de que a prova ilícita ela é, por completo, imprestável. Perfeito. Em 2008, portanto, 20 anos depois da Constituição, o Código de Processo Penal sofre algumas alterações. Nós não tivemos ainda, desde 1941, uma alteração no Código de Processo Penal que possa ser tida como sistêmica, como a que houve recentemente no CPC, considerando o CPC de 2015. Processo penal, as alterações são alterações pontuais, né? Ocorre aqui, ocorre acolá, a gente não tem ainda uma alteração sistêmica do processo. Então, em 2008, houve uma espécie de mini-reforma, né? E uma mini-reforma na estrutura do Código de Processo Penal, e dessa mini-reforma, nós alteramos os procedimentos criminais, a gente vai estudar essa matéria nesse semestre, a gente vai conhecer aí os procedimentos criminais, e também houve uma reforma na parte de provas. E qual foi o objetivo, vejam só, dessa reforma feita no Código de Processo Penal em 2008? O objetivo foi o seguinte: primeiro, modernizar o processo penal, sobretudo no que diz respeito aos procedimentos. Essa reforma trouxe ou buscou trazer procedimentos mais céleres, mais rápidos para o processo penal. A gente vai, repito, estudar em breve esses ritos. E um objetivo secundário dessa reforma, um objetivo secundário que nós tivemos da reforma de 2008 foi a adequação, ou seja, adequar a linguagem do Código de Processo Penal à linguagem constitucional.
E nesse sentido é que surge essa nova redação do artigo 157. Então, vocês podem me perguntar, Rafael, nesse 157, o Código proíbe o que a Constituição já tinha proibido. Porque um dos objetivos secundários da reforma de 2008 foi adequar, foi ajustar a linguagem da Constituição à linguagem do Código de Processo Penal. Daí porque ele é atualizado. Tá? Então, fecha parênteses, só para vocês entenderem que essa redação que nós estudamos aí dos artigos 155, 156 e 157 é uma redação dada a partir da reforma de 2008. Muito bem. Vimos no artigo 157, portanto, que ele veda, ele indica que o uso de provas ilícitas é imprestável, eu não devo utilizar essas provas no âmbito do processo penal, tudo bem. Mas ele vai além, né? Ele diz o seguinte, diz, olha, as provas derivadas das ilícitas também serão provas ilícitas. Então, ele está sinalizando que as provas que são derivadas de provas ilícitas também devem ser consideradas provas ilícitas em si, salvo, diz o artigo 157, se eu verificar que elas têm uma relação de independência, ou seja, se aquela prova derivada é uma prova que eu chegaria de qualquer forma. Deixa eu trabalhar aqui com um exemplo bem simplesinho, mas muito para mostrar o que é que significa isso. Então, o artigo 157 positiva a chamada teoria teoria da árvore dos frutos envenenados ou dos frutos da árvore envenenada. Então, o que é que diz essa teoria? Se eu tenho uma prova e dessa prova eu produzo uma outra, então, se dessa prova eu produzo uma outra prova, o que é que nós vamos ter? Esta também será. É uma teoria dos frutos da árvore envenenada, ou da árvore dos frutos envenenados, tanto faz, diz o seguinte, se essa prova aqui for ilícita, essa também será, se houver aqui uma relação de derivação. Então, vamos imaginar o seguinte, eu fiz uma interceptação telefônica ilegal, eu realizei uma interceptação telefônica ilegal, eu não tinha autorização para realizar aquela interceptação telefônica. Tomo essa prova, com base nessa prova de interceptação telefônica, vou ao juiz do processo, digo, olha, juiz, essa interceptação telefônica aqui, ó, essa conversa, está dizendo que na casa 3 da rua X existe uma fábrica de CDs e DVDs piratas. Estão fazendo pirataria lá, crime contra a propriedade material. Autorize, juiz, uma busca e apreensão. E o juiz autoriza. Veja, se eu analisar apenas aquela prova de busca e apreensão, se eu tomar como referência apenas a prova de busca e apreensão, eu não consigo enxergar nenhum tipo de legalidade nessa prova. Agora, no momento em que eu considero que o juiz só autorizou essa prova de busca e apreensão com base na interceptação telefônica que eu tinha produzido, eu percebo que trata-se de uma prova derivada de uma prova ilícita, de uma prova derivada de uma prova ilícita. Então, diante desse cenário, a gente vai perceber que eu tenho que considerar a busca e apreensão, por mais que eu olhe para ela e eu não visualizo nenhuma ilegalidade, como decorrente, derivada de uma prova que, sim, está contaminada pela ilicitude, então essa segunda prova aqui será, repito, ilícita. É como se essa prova tivesse o seu DNA contaminado, o seu DNA ilícito, por derivar de uma prova que em si é ilícita. Tá? Mas o artigo 157 vai além. Diz, olha, mas no entanto, se eu consigo chegar nessa segunda prova por outros meios, ou seja, não há uma relação de derivação direta da prova ilícita, essa aqui se salva. Essa aqui está salva. Ou seja, se dessa prova ilícita eu produzir essa prova e eu entendo que sem essa eu não chegaria aqui, tudo está perdido. Agora, se eu tenho uma prova ilícita, a prova ilícita, Paula, é a busca e apreensão. O que é a prova derivada? É a busca e apreensão.
porque ela derivou da outra. O juiz autorizou a busca e apreensão porque ele, analisando os termos da interceptação, entendeu que se justificava a busca e apreensão. Tá? Explico já, Paulo. Então, veja. Vamos de novo aqui, Paulo. Olha só. O artigo 157, ele está me dizendo o seguinte. Ele me diz uma primeira coisa, ele define a primeira regra. Qual é a regra que ele está definindo? As provas ilícitas são inadmissíveis. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é efetivamente indicar, sinalizar que as provas ilícitas são imprestáveis. E ele vai além, ele avança, ele diz, olha, as provas que são derivadas das provas ilícitas também serão provas ilícitas. Então, se eu de uma prova ilícita produzo outra, todas elas serão imprestáveis. Vamos de novo para o exemplo. Eu, durante um processo, trago para o processo uma prova de interceptação telefônica que não foi autorizada por lei. A lei não autorizou essa prova. Né? Eu não autorizei essa prova. Mas eu trago para o processo e digo, juiz, com base nessa prova, autorize uma busca e apreensão. Então, Paulo, eu volto àquela tua pergunta. A prova de busca e apreensão é uma prova derivada da prova de interceptação telefônica. Se essa prova de interceptação eu a considero ilegal, e essa que veio dela, ela está contaminada pela ilegalidade. Tanto uma quanto a outra serão consideradas provas ilícitas, portanto, serão provas descartadas do processo. E por que a gente precisa entender isso? Porque se eu analisar, vejam só, imagina que você faça um corte no processo e você analisa só a prova de busca e apreensão. Imagina que você analisou só essa prova. Esquece o resto do processo. É como se a gente fizesse um corte e analisasse no microscópio. A busca e apreensão foi autorizada pelo juiz, foi cumprida durante o dia, seguiu as formalidades legais, apreendeu o que pretendia apreender. Então, eu não encontro, a priori, a princípio, nenhuma irregularidade, nenhuma invalidade nessa prova. Porém, quando eu coloco de volta a prova naquele processo e analiso o contexto daquela prova, ao analisar o contexto daquela prova, eu percebo que ela só foi autorizada pelo juiz porque ele se baseou na decisão, autorizo a busca e apreensão, considerando que a interceptação telefônica feita entre a demonstra de forma clara que existe no endereço a prática de ato ilícito. Então, o que foi que motivou o juiz a autorizar a prova de busca e apreensão? Aquela interceptação telefônica. Só que como a interceptação telefônica é ilegal, ela contamina essa prova. E isso nós chamaremos de prova ilícita por derivação. Porque ela não é ilícita em si. Ela é ilícita porque ela deriva de uma ilícita. Ela é originária de uma ilícita. Por isso que eu falei que o DNA dela é contaminado. Mas veja que o 157, ele vai além. E ele diz o seguinte, são também inadmissíveis, eu vou ler aqui na íntegra, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, isso que a gente acabou de rever. Aí, olha a parte importante. Salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Então, o que é isso? Ele está me dizendo que, lá na redação inicial do parágrafo 1º, são inadmissíveis as provas derivadas. Então, essa prova é ilícita e ela gerou essa aqui. Ambas são ilícitas. Show. Agora, se eu perceber que essa aqui nada tem a ver com essa, ou seja, o juiz autorizou a busca e apreensão por um outro fator, não pela interceptação telefônica,
eu anulo a prova de interceptação telefônica, mas eu não vou mexer na outra, porque não existe aqui um nexo, não existe aqui um vínculo. Repito, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre as duas. E ele avança. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente, das primeiras. Vamos entender melhor isso, tá? Eu vou voltar aqui para o mesmo exemplo. Então imagina comigo o que aconteceu. Houve uma interceptação telefônica ilegal. Essa interceptação veio para o processo e eu me utilizei dessa interceptação para pedir ao juiz que autorizasse uma outra prova chamada busca e apreensão. E assim o juiz fez. Nós já entendemos que por essa aqui ser ilícita, essa que é derivada, que é originária da primeira, que é a busca e apreensão, também será ilícita. Interceptação ilegal, busca e apreensão ilegal. Agora, pode acontecer o que ele está dizendo aí. Ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Vamos fazer uma pequena variante nesse meu exemplo. Então, foi produzida uma interceptação telefônica ilegal que diz que na casa 3 da rua X existe uma fábrica de roupas pirateadas, falsificadas. Certo? Então, aquela interceptação está sinalizando que eu tenho, na casa 3 da rua X, uma fábrica de roupa falsificada, portanto, crime contra a propriedade material. No meu exemplo anterior, com base só nessa interceptação, eu pedia a busca e apreensão, era autorizada, e aí com uma relação aqui de derivação, ela era direta, a ilegalidade dessa contaminava essa. Só que eu vou fazer agora uma variação nesse exemplo. A gente continua com a interceptação telefônica ilegal, que continua dizendo que na rua X, casa 3, existe uma fábrica de roupas falsificadas, mas o juiz, ao autorizar a busca e a apreensão, ele não se baseia apenas nessa interceptação. Ele se baseia em 3 testemunhas que foram ouvidas e que confirmam que lá existe uma fábrica de roupas falsificadas. Então, quando o juiz autoriza a busca e apreensão, ele diz: autorizo a busca e apreensão, porque a interceptação tal diz isso, e porque as testemunhas tais, tais e tais também dizem isso. Então, veja só. Aquela prova testemunhal, por si só, sozinha, ela conseguiria fundamentar a busca e a apreensão. Em outras palavras, se a gente descartasse a interceptação telefônica, se eu, para a gente usar uma linguagem bem técnica, se eu rebolar no mato a interceptação telefônica, o que sobrou, que é a prova testemunhal, ela ainda é suficiente para dar sustentação, para dar base àquela prova derivada, que é a prova de busca e apreensão. Então, o que a parte final do parágrafo 1º está me dizendo é isso. Veja só, uma prova foi derivada de 2. Esta é ilegal. Esta não é ilegal. Se eu consigo aferir que, se essa aqui não existisse, essa aqui seria suficiente para dar suporte à prova, eu vou manter a prova derivada. Ela não se contaminou com a verdade. É como se você estivesse em pé e, de alguma forma, você conseguisse levantar uma perna, mas a outra te sustentar em pé. É isso que ele está dizendo. Se eu descaracterizo, se eu desconsidero uma das provas, mas ficar a outra, ela ainda será suficiente para dar suporte, dar lastro a essa determinada prova. Exatamente, Paulo. Exatamente isso. Eu cheguei lá por caminhos diferentes
E aí o que ele está me dizendo é o seguinte, eu não vou trabalhar dentro dessa contaminação. Matheus, um exemplo seria esse, ou seja, a prova de busca e apreensão é motivada por essas duas, uma interceptação telefônica e a prova testemunhal. Se eu perceber que a prova testemunhal, por si só, ela é suficiente, eu já não vou precisar realmente trabalhar dentro dessa lógica. Eu vou efetivamente perceber, insisto, que essa prova será suficiente para que eu possa dar lastro a essa determinada prova derivada. Tá bom? Sobre provas ilícitas, eu pergunto a vocês, ficou claro? Eu quero agora, então a gente acabou de ver a prova, a teoria do encontro, a teoria da árvore dos frutos envenenados. Eu quero ver com vocês agora a chamada teoria do encontro fortuito de provas. Pergunte. Professor, Oh, mentira só uma dúvida. tira até Caso, duas. caso a prova ilícita fosse a única do processo, segundo o artigo, poderia, né? Não. Se a prova Não? for a única do processo, ele só poderia, Matheus, se for uma prova que beneficia a defesa e for a única prova que a defesa tem. Ah, pronto, era só isso. Só Entendeu? vai se beneficiar a defesa, né? E não só se beneficiar a defesa, veja a radicalidade. Se beneficiar a defesa e for a única prova que de fato sustenta a tese da defesa. Se a defesa tiver outras alternativas de prova, eu tenho que descartar essa aqui também. É um entendimento aqui bem radical. Ou seja, eu tenho que considerar que é a única prova e uma prova que beneficia a defesa. Nesse caso, e apenas nesse caso, eu admito a prova ilícita. Mas nesse caso, pronto, peguei lá aquela prova ilícita, que é a única que tem, a única que a defesa tem. Certo. Pode, a partir dela, derivar outras, né? Sim, aí nesse caso poderia. Ok, Pela obrigado. interpretação específica desse caso. Tá bom, então, obrigado. Agora, Professor, excelente a tua pergunta, Matheus, para a gente fixar exatamente essa radicalidade, ou seja, eu tenho que ter a confluência desses dois fatores, ela beneficia a defesa e a única que a defesa tem. Diga, Ana. então, quando eu tenho as três testemunhas e não há uma realização de uma derivação direta, vai ser a teoria do encontro fortuito de provas? Não, a teoria do provas é outra coisa que a gente vai ver agora. Tá. Então, Tá? só A gente seria já está. admitida no caso. O que acontece é que, nesse caso, eu não aplicaria. Eu queria saber por que eu estou gritando. Que diabo de exagero é isso? Coisa afetada, né? Gritando, que louco. Ai, louco. O que a gente vai fazer é a indicação de que, se eu perceber, Aninha, que aquela prova foi suficiente para derivar outra e que eu posso tranquilamente descartar a ilícita, eu não aplico a do fruto da árvore envenenada. Então, na verdade, a gente fala em teoria de encontro fortuito, que a gente vai ver agora. A gente vai não aplicar a outra, que já é muita coisa. Entendi. Obrigada, professor. Mas vamos ver agora, então. Oi. Deixa eu tirar a segunda dúvida que o senhor me ofereceu. Deixa. Pegou na palavra, né, Matheus? Agora eu fiquei nervoso e esqueci a dúvida. Não, pronto, lembrei. Caso a parte da defesa não tem nenhuma prova, conseguiu essa prova ilegal porque é a única do processo. Colocou lá, o juiz está analisando, surgiram outras provas de início dela, só que a defesa, um pouquinho depois de fazer isso, conseguiu outra prova, conseguiu uma testemunha. O que ela já conseguiu através daquela prova ilícita permanece no processo? Eita, aí não. Aí o raciocínio fica diferente, né? Aí a gente vai ter, você me lembrou, Matheus, uma dúvida que um colega seu me perguntou em semestres anteriores, vai mais ou menos ao encontro do que o outro estava me perguntando. Então, veja só. A pergunta do Matheus é muito inteligente para a gente dizer o seguinte, Rafael, vamos entender aqui o seguinte. A defesa trouxe um processo, ou surgiu uma prova qualquer no processo, não necessariamente por iniciativa da defesa. Aquela prova, ela é uma prova ilícita, mas é uma prova que não apenas sustenta a tese da defesa, como é a única prova que a defesa tem. Então, a gente já entendeu que essa prova
excepcionalmente, mesmo sendo ilícita, poderá ser útil, válida e admitida no processo. Beleza. Só que o Matheus coloca aqui uma outra variante, né? Ele vai colocar uma variação da primeira pergunta. Ele vai dizer, não, mas é o seguinte, vamos imaginar que no decorrer do processo, o processo avançou, e veio uma outra prova, veja, Matheus, eu estou até desconsiderando de quem foi a origem, porque na hora que a prova vem aos autos, a prova interessa para todos, né? A prova não tem dono. No momento que eu trago a prova para o processo, ela é do processo. E aí, de repente, surge uma outra prova que também favorece a defesa. Aquela prova ilícita continuará sendo validada? Aí não. Aí eu vou ter que descartar aquela prova e tudo que ela produziu de derivação. Porque o entendimento aqui é um entendimento extremamente radical, feito pela jurisprudência, porque veja o que acontece aqui. Vamos entender o que há por trás, o que há de base. Essa tua pergunta é muito bacana para a gente sedimentar esse entendimento, a ponto de autorizar essa interpretação. O que eu estou querendo dizer? Vamos entender o que levou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a dizer, olha, nesse caso, mesmo a Constituição dizendo, e o Código de Processo Penal dizendo, que prova ilícita não se admite, nesse caso eu vou admitir. Veja que aqui nós estamos indo de encontro, não é a encontro, é de encontro a uma disposição expressa da Constituição Federal. A Constituição Federal expressamente está nos sinalizando que é proibido usar a prova ilícita. E a jurisprudência está dizendo, eu deixo. A Constituição proíbe, eu deixo. O que levou a jurisprudência a assim pensar? Ela visualizou aqui um choque, um conflito. De um lado, o princípio da ampla defesa e do outro, o princípio da vedação ao uso de provas ilícitas. Eles entraram em colisão. Então, qual foi a solução que a jurisprudência adotou? Veja que a gente usa muito no Brasil, e o Supremo usa muito aquela técnica desenvolvida pelo Alexis, em que numa colisão de princípios, eu vou ponderar qual deve ser aplicado, nenhum dos dois é afastado de forma definitiva, eu vou fazer uma ponderação para que um deles prevaleça naquela situação. E nesse caso, o Supremo entendeu que deve prevalecer a ampla defesa, mas ele amarra a um requisito radical, na verdade, a dois requisitos radicais. Ele dizendo, olha, não só é a defesa que tem que ser beneficiada por essa prova ilícita, como a defesa não deve ter outra alternativa, porque se ela tiver outra alternativa, aí eu tenho que restaurar a regularidade, a normalidade constitucional que diz que prova ilícita não se admite. Eu só permito sair dessa regra constitucional em situações extremas, e o que é o extremo é a única, não tem outra. Então, a tua pergunta é muito parecida com a pergunta, repito, que um colega teu me fez há um semestre atrás, que me perguntou o seguinte, Rafael, imagina comigo o seguinte cenário, imagina que eu tenho uma prova que favorece a defesa, que é incrivelmente boa para a defesa, ela é show de bola, mas ela é ilícita. E no mesmo processo, eu tenho uma outra prova que também favorece a defesa, mas é mais ou menos. Mas sustenta. Eu posso admitir essa aqui, mesmo sendo ilícita, porque ela é extraordinária. Se eu tiver uma outra que é razoável, não. Eu vou ter que afastar a ilícita. Então, a interpretação que o Supremo dá é uma interpretação radical, insisto, porque ele está deliberadamente, conscientemente, afastando a incidência de um princípio constitucional expresso, que é aquele que proíbe o uso de provas ilícitas. Então, nessa tua pergunta, repito, muito inteligente, se a gente percebe, Matheus, que na dinâmica do processo, naquela grande colcha de retalhos que eu falava para vocês na terça-feira, eu tenho outras provas que de alguma maneira colaborarão com a tese da defesa, aí eu sou obrigado a descartar aquela prova anterior, que até então tinha sido admitida por ser filha única
e agora já não é mais filha única. Então, ela vai ser afastada. Tá claro? Beleza? Pisca o olho aí para dizer que tá tudo ok. Queridos, eu vou aproveitar fazer. Também poderá ser aceita, Paulo. Também nesse caso, sim. Eu vou fazer aqui a chamada rapidinho, tá certo? Por favor, não saiam. Não precisa dizer que está presente, não, porque eu tenho aqui o nomezinho de vocês, e aí eu, pelo nome aqui, até porque está em ordem alfabética, com muita facilidade eu faço aqui a chamada. Então, só um minutinho, só não quero que saiam da sala agora. Deixa eu passar daqui a pouquinho para disfarçar, tá? Beleza, viu, professor? Porque eu fiquei sem áudio aqui, mas eu escutei, viu? Tá Tudo bom, cara. certo. Obrigado, viu? Então, só um minutinho, eu estou fazendo aqui a chamada. Um minuto. Não, não fujo, não. Estou terminando. Muito bem, concluída aqui a chamada. Para seguir com o estudo das provas ilícitas e com isso encerrar o estudo das provas ilícitas, vamos verificar a chamada teoria do encontro fortuito de provas, ou essa outra palavrinha complicada, serendipidade. A forma mais didática da gente entender essa teoria é a ideia de que eu acertei no que eu vi, eu atirei no que eu vi e acertei no que eu não vi. O que acontece? Eu vou explicar isso através de um exemplo. A interceptação telefônica, como é que é a estrutura da prova de interceptação telefônica? A Constituição diz que a interceptação telefônica ela será admitida apenas no processo penal e nos termos da lei. Então, a Constituição autoriza, ela define, obviamente, o sigilo telefônico, o sigilo de dados telemáticos como regra, cria uma exceção exclusiva do processo penal. Por exemplo, eu não posso usar a interceptação telefônica no processo civil, no processo tributário, ela é só nossa. E ela vai dizer o seguinte: a lei regulamentará em que termos essa interceptação telefônica deve acontecer.
Então, ela reserva à lei essa função. Show. Quando a gente chega na lei, a lei vai estipular o seguinte: primeiro, essa interceptação telefônica deve ser feita por prazo definido. A lei diz que é 15 dias, prorrogável, mas 15 dias inicialmente. E a lei diz que eu só posso realizar interceptações telefônicas em crimes punidos com reclusão. Então, somente em crimes punidos com reclusão é que eu vou admitir, que eu vou tolerar o uso da interceptação telefônica. Só em crimes punidos com reclusão. Apenas isso. Aí acontece o seguinte, acompanhe comigo a seguinte história. O juiz autoriza um pedido do Ministério Público ou do delegado de interceptação telefônica porque eles estão investigando um crime punido com reclusão. Então o juiz autoriza. Autoriza a interceptação telefônica do telefone tal, parará, tudo bonitinho. Começam a fazer a interceptação telefônica. Então começa a copiar lá os dados, ver a conversa lá da negrada toda, estão escutando. Quando termina de produzir a interceptação, ou seja, depois que copiaram todas as conversas, interceptaram todas as conversas, que eles vão analisar o produto daquela interceptação, eles percebem que eles não conseguiram encontrar nenhuma prova, nada, nenhum elemento importante sobre o crime de reclusão que eles estavam investigando. Porém, eles tropeçaram sem querer, daí ela vai falar em fortuito, em elementos de prova de um outro crime. Mas esse outro crime é punido com detenção. E aí surge a dúvida, porque veja, a lei diz que eu só posso autorizar a interceptação telefônica se o crime é punido com reclusão. E assim foi autorizado, porque de fato o foco na época era um crime punido com reclusão. Só que avançaram na investigação e tropeçaram em conversas, que são provas, mas que provarão outro crime, um crime diverso. E esse outro crime, que é punido com detenção, não se encaixaria na autorização da lei. Posso usar? Pela teoria do encontro fortuito de provas, que é majoritariamente aceita no Brasil, você vai poder usar sim. E qual é a justificativa? Como o caminho que você percorreu até aquela prova foi um caminho de licitude, foi um caminho de verdade, um caminho devidamente autorizado pelo julgador, você pode sim usar aquela prova. Por quê? Porque foi um encontro fortuito, mas foi um encontro fortuito dentro de um caminho de legalidade. Eu sempre que falo isso, sempre que eu explico essa teoria, eu me lembro, eu tive a oportunidade no mestrado, durante meu mestrado, de assistir uma aula com o professor Eugênio Pacelli. Ele esteve em Fortaleza e veio nos dar uma aula no mestrado lá na Unifor. E ele, explicando esse princípio, explicando essa teoria, ele usou uma alegoria que eu achei muito interessante, por isso que eu estou dando os créditos a ele, a invenção não é minha. Ele diz o seguinte: quando o juiz autoriza aquela prova, é como se nós passássemos por um portal, né, por um portal de licitude, e tudo que foi decorrente daquilo ali, tudo que eu consegui produzir depois daquilo, está autorizado pelo juiz, portanto, é lícito. Eu não poderia ter ido ao juiz buscar uma interceptação telefônica se desde o início eu tivesse mirando apenas o crime punido com detenção, mas não foi isso. Eu atirei lá na reclusão, acertei em outro. Mas como esse tiro foi dado com a permissão do julgador, essa prova será válida. Esse é o entendimento majoritário. Tá? Há, no entanto, entendimentos em sentido contrário. Existem entendimentos em sentido contrário, que vão dizer minoritários, e vão dizer não. Se você não tinha efetivamente a autorização para chegar lá, se você estivesse muriando nesse fato, então eu não posso me aproveitar de uma espécie de subterfúgio, de atalho para chegar lá. Só que esse entendimento é minoritário. O entendimento majoritário, que é o que aplica a teoria do encontro fortuito, é realmente no sentido de dizer, não, você vai
ter a possibilidade de trabalhar com a prova, já que o caminho que você percorreu foi um caminho lícito, tá? Professor, Oi. e nesse caso aí dessa visão minoritária, o que seria feito, então? A justiça... Eu descartaria a prova. Eu descartaria a prova. Teria conhecimento daquele crime e não faria nada? Ou faria, mas não levaria em consideração aquela prova? Exatamente. Ele faria. Mas o que ele faria? Mandaria um início de uma investigação, determinaria a instauração do inquérito policial, mas aquela prova seria descartada. Tá? Claro que se ele tem conhecimento de um crime, ele vai poder fazer uma investigação, mas ele começaria do zero. Tá? Não, Paulo, não chega a ser ainda que eu não estou acusado, porque eu posso, e aí aproveitando aqui a pergunta do Carlos, desde a fase de investigação, portanto, antes da fase judicial, antes da fase de ação penal no sentido estrito, eu já posso ter a interceptação telefônica sim. Tá? Então, se eu estou fazendo essa prova mesmo antes do início da ação penal, inclusive é muito comum, eu já posso fazer a prova de interceptação telefônica, buscar essa interceptação telefônica a partir do inquérito. Claro que eu preciso de ordem judicial. Deixa eu explicar isso melhor. Eu estou dizendo a vocês que tanto na fase de inquérito quanto na fase judicial, e vocês estudaram inquérito policial no semestre passado, vocês estudaram a ação penal no semestre passado, eu estou afirmando que tanto na fase pré-judicial, na fase de investigação, quanto na fase judicial, na fase de ação penal, a interceptação telefônica ela é autorizada, ela é possível, ela pode ser realizada. Agora, tanto no momento quanto no outro, ela sempre dependerá de uma autorização judicial. Então, se o delegado, ainda durante o inquérito, portanto antes, muito antes da ação penal, ele entende que a interceptação telefônica ela é necessária, ele irá ao juiz, ele pede aquela interceptação, o juiz autoriza, repito, não tenho ainda uma ação penal, estou na fase de investigação, mas ele vai autorizar e eu faço a prova na fase policial. E aquela prova é válida. Eu não preciso esperar o início da ação penal para a produção dessa prova. Agora, eu sempre precisarei do deferimento da autorização judicial. Ficou claro? Tranquilo? Então, a prova que ela é encontrada, né, ela vai ser válida pelo entendimento dominante se o caminho que eu percorri até lá for um caminho de validade, for um caminho de licitude. Tá claro? Então, o que é importante para a gente fixar muito bem em relação à prova ilícita? Regra, ela é imprestável. E será ilícita, eu quero que isso fique muito claro, a prova que ofender dispositivos constitucionais e dispositivos legais. A prova que ofender dispositivos formais e o próprio conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Do começo ao fim daquela produção de prova, daquele procedimento de produção de prova, a regularidade deve existir. Não adianta a prova começar a ser produzida com regularidade e, no meio do caminho, adquirir uma irregularidade, uma ilicitude. Deixa eu trazer um exemplo concreto. O juiz autorizou uma busca e apreensão. Então, o juiz vai e autoriza uma busca e apreensão, validamente. Prova busca e apreensão bem fundamentada. Então, eu tenho uma ordem judicial de busca e apreensão. Lembra do que a Constituição diz, né? A Constituição vai dizer que o domicílio é inviolável, salvo em caso de flagrante delito, ordem judicial cumprida durante o dia, a não ser que seja durante a noite, com a permissão do dono da casa, e para prevenir de risco que seja grave. Então, no caso de flagrante delito, e no caso de uma situação de risco grave, a casa está incendiando, por exemplo, né, ou um cômodo da casa está incendiando, nesses dois casos eu não preciso de ordem judicial. Agora, em todos os outros, eu só posso ingressar naquele domicílio se eu tiver uma ordem judicial. Mas não basta a ordem judicial. O que a Constituição diz? Que essa ordem judicial de busca e apreensão há de ser cumprida durante o dia, entendido que de 6 da manhã às 18 horas.
Rafael, e se eu chegar para cumprir a ordem judicial a essa hora, 19 horas e 52 minutos, eu posso cumprir aquela ordem de busca e apreensão? Poderá, se o dono da casa autorizar. Se o dono da casa permitir, você pode. Se ele, por exemplo, imagine que agora chega aqui um oficial de justiça à minha casa, ou à casa de vocês, melhor, na casa de vocês, né? Melhor do que na minha. E diz, eu vou cumprir essa ordem. Eu vou dizer, não, espere, sente e espere até 6 horas da manhã. Porque às 6 horas da manhã é pé na porta e entra. Mas até então tem que esperar. Então imagina que o juiz autorizou a busca e apreensão, validamente, ela está correta, mas na hora do cumprimento daquela determinada diligência, a polícia se excede e, por exemplo, invade a tua casa 2 da manhã, sem nenhuma permissão sua. A ordem ou a prova que começou válida, terminou inválida. Então, isso é muito importante. A gente trabalha com prova ilícita, por isso que eu estou a aula inteira falando sobre prova ilícita, mas isso é importantíssimo a gente fixar. Ela tem que começar e terminar como prova válida. Qualquer defeito na sua formulação, na sua tramitação, no seu procedimento, tornará aquela prova como uma prova inválida. É claro? Queridos, eu tinha planejado hoje que a gente falasse sobre prova pericial, mas eu acho bom porque a gente voltou a fazer essa revisão e ficou muito estudado, muito claro essa questão da prova ilícita. E nós aproveitamos, acabei adiantando uma prova que a gente veria lá à frente, que é a prova de interceptação telefônica. Então, a gente vai fazer um pequeno ajuste, porque hoje a gente iria conversar sobre prova pericial e terça-feira sobre prova testemunhal. Então, hoje a gente acabou reforçando tudo isso que é importante sobre a prova ilícita, e na terça-feira a gente vai ver prova pericial e prova testemunhal. Não faz sentido eu começar a ver a prova pericial agora, porque a conversa é mais ou menos extensa, melhor a gente deixar para a terça-feira. Veja, Rayana, aí eu vou separar a tua pergunta em 2 partes, tá? Primeira parte, eu vou esquecer o exemplo, eu vou até o ponto de interrogação. Professor, a prova armada seria ilícita? A princípio, sim. Porém, a gravação de uma conversa entre os 2 interlocutores, feita por um dos interlocutores, mesmo diante da a não ciência do outro, é reputada válida. É por isso que o teu exemplo é diferente. Então vamos imaginar, Ana, que nós 2 estamos conversando. Só nós 2. Veja, eu não estou gravando a conversa de terceiras pessoas. Eu faço parte do diálogo, um diálogo entre eu e você. E você grava essa conversa, mesmo sem que eu saiba. E eu falo algo, aquela prova é válida. Ela foi gravada por um dos interlocutores. Agora imaginemos que nós 2 estamos conversando e Vitória vem e grava sem a nossa permissão e sem uma autorização judicial. Aí seria inválida. Então, quando você fala de prova armada, a gente tem que separar o seguinte: a prova armada, ela não é uma prova falsa. Porque eu não estou te obrigando a confessar algo que você não fez. Você está confessando algo que de fato você fez. Primeira separação que a gente precisa fazer. E a segunda, em que contexto essa gravação se deu? Se essa gravação foi realizada por um dos interlocutores da própria gravação, tem-se entendido que ela é válida. Se ela foi realizada por um terceiro, aí já não seria. Né? A filmagem, mesmo raciocínio. É por isso que quando eu for filmar os outros, lembra aquelas operações policiais que a gente assiste? Ali tem uma autorização judicial. Tá? Porque eu estou invadindo a intimidade daquelas pessoas. Salvo se for algo público, algo que está acontecendo na rua. A Vitória pergunta, professor, mesmo que a prova tenha começado lícita e terminado ilícita, o final contamina toda a prova? Sim, Vitória. O conjunto todo, ou seja, entenda a prova, Vitória, como um todo. Não adianta, imaginemos, eu vou usar um exemplo, uma alegoria aqui, completamente idiota, Vitória, mas didática. Imagina que eu tenha uma maçã e eu enveneno parte da maçã. Você comeria a outra parte? Dificilmente. Por quê? Porque você não teria como isolar de forma tão precisa
até onde o veneno foi. Repito, é uma alegoria muito estúpida, mas é só para a gente dizer o seguinte: a prova ela é um todo, cercada de formalidades. A busca e a apreensão, ela nasce desde o pedido ter sido deferido de forma válida, bem fundamentada, até o final ter sido cumprido de forma adequada. Se no meio do caminho eu contrario essa formalidade, a gente vai ter a invalidade de toda a prova. Não escapa nada, porque a prova é um todo. Ela não é um fragmento, ela não é um conjunto de partes, ela é um todo. Por mais que eu tenha um procedimento aí fragmentado. Tá? Então, queridos, eu quero só destacar isso, que foi muito oportuno para a gente amadurecer, mastigar bem essa questão da prova ilícita. Então, o início a gente, de qualquer maneira, viu a prova de interceptação telefônica, né, nós vimos os requisitos, e na próxima terça-feira, repito, não adianta eu começar agora, porque não faz muito sentido, na próxima terça-feira nós vamos falar sobre prova pericial e prova testemunhal. Eu não tenho nenhuma pressa nesse semestre, tá? A nossa matéria cabe muito confortavelmente nas aulas. Então, o que me preocupa, e isso sim é uma preocupação para mim, a gente converse com tranquilidade, que vocês apreendam bem, sem dúvidas. Se eventualmente a gente estica um pouco mais um tema e vê o tema que estava previsto na outra aula, zero problema. A gente praticamente não tem feriados que vão nos alcançar nas terças e quintas-feiras. As aulas remotas acabam tendo vantagem, elas rendem muito mais em algum cenário. Então, fiquem serenos, fiquem tranquilos, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Obrigado pela paciência, obrigado pela presença. Eu sei que a aula remota exige mais da gente, mas a gente vai juntos vencer e vencer bem esse semestre. Então, um excelente resto de semana para vocês, um maravilhoso final de semana, muita saúde, muita paz, descansem a cabeça. É importante manter a rotina, hora de estudo é hora de estudo, hora de trabalho, mas hora de descanso. É importante a gente ter também, a gente aguentar viver isso bem, tá bom? Um beijão a todos, muitas